Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um evento da Academia Primeira Escolha. Eu sou a Aline Matheus, eu sou cofundadora da Academia Primeira Escolha. Sou professora de matemática, acho que esse é um título que define bem a minha identidade profissional, mas venho trabalhando com avaliação educacional desde 2015 na Primeira Escolha. E hoje eu estou aqui com a Jeane Alencar. Boa noite, Jeane. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Vou pedir que a Jeane se apresente a vocês antes da gente entrar no nosso tema da noite. Ótimo. Então, como a Aline disse, meu nome é Jeane Alencar. Eu faço parte da equipe de testes e medidas aqui da Primeira Escolha, atuando nos diversos projetos, principalmente nos educacionais, mas também nos corporativos, que são os educacionais vão de terceiro ano do Fundamental 1 ao terceiro ano do médio. Então, a gente acompanha aí toda essa fase, né, da avaliação diagnóstica, das avaliações como um todo, e estamos trazendo aqui um dos pontos, né, Aline, da avaliação, que é a autoavaliação. Então, a gente espera trazer algumas contribuições, trocar algumas ideias com vocês, ouvi-los, né, ouvi-los, entre aspas, de alguma da forma. Da forma que der, né, Jeane, no chat. Nova maneira de interação aqui, né? Exatamente. E a gente vai tentar interagir aí dentro do possível. É isso. Perfeito. Jeane, eu queria fazer um destaque, tá? Que você não falou, mas acho que assim como eu, né, trabalho com a equipe da Primeira Escolha desde 2015, com avaliação, Jeane também se apresentou aí, mas a Jeane é pedagoga de formação e tem uma vasta experiência de sala de aula nos anos iniciais do ensino fundamental, né, e também na educação infantil. E eu acho que essa experiência da Jeane vai agregar muito também a nossa discussão hoje aqui, assim como a de vocês que estão aqui conosco. Né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação para a gente... Ixi, mas espera aí que não parti do começo, já deu um spoiler aqui. Mas vamos aqui, né? Então, autoavaliação, como e por que é o nosso tema de hoje, tá? E, muito bem, então, para a gente começar esse tema, eu queria justificar um pouco, né? A autoavaliação é um assunto que já está na pauta há tantos anos, né? Quando a gente fala de avaliação, a autoavaliação vem sendo assim, defendida, vamos dizer assim, por vários pesquisadores, vários teóricos que pesquisam esse campo de avaliação, né? De sala de aula e tal, já há muito tempo. Por que trazer esse assunto agora para discutir? Né? Então, eu vou falar um pouquinho da minha percepção, depois vou querer que a Jeane também compartilhe dela. Então, isso que vocês estão vendo aí na tela é só um exemplo de um documento com o qual eu me deparei recentemente e que traz a autoavaliação com um certo destaque, vamos dizer assim, né? Evidencia a questão da prática da autoavaliação como há tempos eu não via, vamos dizer assim, né? A gente, então, esse assunto é antigo, mas eu acho que o ensino remoto, a que todos fomos lançados, né, por conta da pandemia, fez com que o assunto ganhasse relevância. Então, isso que vocês estão vendo na tela é um documento bem interessante, que é um guia de possibilidades de organização pedagógica no período remoto ou híbrido, que foi elaborado pela Secretaria de Educação do Ceará. E eles fizeram algo interessante, que foi um mapeamento dos perfis de acesso dos estudantes às atividades remotas. Então, né, aqueles que têm acesso à internet, mas com interação síncrona, aqueles que têm acesso à internet apenas com interação assíncrona, e assim por diante, tem uma série de perfis. E eles foram, então, fazendo indicações de como é que os professores poderiam conduzir atividades com esses diferentes perfis de estudante. E em quase todos, exceto o perfil que não tem acesso nenhum, que não dava para interagir, né, só com materiais sendo enviados para a residência e tal, todos os demais colocam aí a autoavaliação como uma possibilidade para acompanhar a aprendizagem, acompanhar o trabalho pedagógico. Né? Então, eu queria saber da Jeane se essa minha percepção de que o ensino remoto fez com que esse assunto ganhasse de novo uma relevância, se também coincide com a sua. Eu acho que totalmente, Aline. Então, eu acho que o que você falou é muito, muito certo, né? É muito válido diante desse contexto de pandemia, em que todos nós fomos obrigados, né? Foi assustador e
tudo muito rápido. A gente teve que se reinventar, todos nós, né, profissionais da educação, os professores, as famílias, os próprios alunos, né? Então, tudo mudou de foco, de figura, de percepção. Então, nessa reinvenção, surgiram algumas situações em que ou umas voltaram um pouco mais com ênfase como autoavaliação, acredito eu, e por quê, né? É uma das coisas que a gente vai tratar aqui, porque eu acho que, no contexto geral, a comunidade escolar como um todo, todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, entenderam, de alguma forma, que o aluno é o protagonista do seu processo de aprendizagem, ele é o centro, né? Então, nessa questão da autoavaliação, o aluno vai fazer uma checagem, uma verificação entre o que era o objetivo e onde ele está, né? Então, esse distanciamento entre o objetivo e onde ele está é que vai ser minimizado por essas reflexões que ele vai fazer, junto ao professor, né? Também junto à família. E eu quero fazer um adendo que eu acredito que até as famílias, muito fortemente, se sentiram também reflexivas nesse contexto, porque ao chegarem para ajudar as crianças, seja lá em que idade for, elas também poderiam se perguntar, olha, mas se eu ajudar até esse ponto, eu estou ajudando mesmo ou não estou contribuindo, né? Se eu responder para o meu filho, qual que é a minha medida? Pela criança, né? Pela criança, exatamente. Pelo então, jovem, enfim. Exatamente. Então, será que a professora está ali fazendo uma avaliação diagnóstica, por exemplo, e então ou a família está ajudando ou não, de que forma? Então, acho que a reflexão no contexto pandemia foi geral, né, para o próprio aluno entender que o que ele está buscando, estudando, construindo, a trilha do conhecimento dele, não é para o professor, não é para os pais, para os familiares, mas para ele, né, para si mesmo. Então, eu acho que colocou o aluno muito mais centralizado no processo de aprendizagem e trouxe um pouco mais de consciência, né, para a comunidade escolar. E os professores, em geral, quando se viram nessa situação à distância, para fazer essas avaliações, né, como é que eu não consigo mais fazer como era no presencial, né? Então, algumas coisas se perderam, né? O próprio contato físico, o visual com o aluno ali, o tato, né? O dia a dia. Então, a autoavaliação também trouxe aquela percepção de como é que o meu aluno está se vendo diante da busca dele pelo aprendizado. Como ele está se enxergando, né? Quais são as lacunas e como eu posso ajudá-lo a vencê-las. Então, a avaliação, acho que a autoavaliação veio muito forte nesse contexto pandemia, em função dessa situação toda do distanciamento, né, das possibilidades de avaliação não presenciais. Então, por isso ela veio, acho que ela retornou aí com grande força, e eu acho isso bastante positivo, porque a gente sabe que a autoavaliação, Aline, até determinado período da vida, pelo menos eu via minha avó, minha mãe dizerem olha, quando o professor não quer dar aula, ou não quer avaliar, ou não sabe, ele faz autoavaliação, né? Então... Nossa, nós vamos ver aqui que, na verdade, né, poder pautar o trabalho de autoavaliação dos estudantes é uma coisa que exatamente dos educadores, né? Exatamente, porque é muito difícil fazer autoavaliação, não é impossível, mas demanda muito do professor, do aluno, da harmonização entre eles, dos critérios estabelecidos, das ações posteriores, né? Então, é algo trabalhoso. E, portanto, é bem contrário. Vamos também aqui ver se o nosso público, que está nos acompanhando aqui ao vivo, qual é a percepção deles também? Vamos. Se vocês pudessem comentar aqui no chat, seria bem bacana. Vocês também percebem que o contexto da pandemia e do ensino remoto jogou luz sobre esse tema da autoavaliação? A percepção de vocês coincide com a nossa? Enquanto vocês vão aí escrevendo, né, a partir desse convite aqui que eu estou fazendo, eu também vou comentando um pouquinho, né? A Jane falou aqui algumas coisas que eu acho que são bem relevantes. A gente tem discutido aqui nesse ciclo de eventos da Academia Primeira Escolha, muito, vamos dizer assim, do que a gente está discutindo nesse ano, é impossível a gente falar de qualquer assunto em educação sem fazer menção à pandemia e a essa revolução a que fomos todos obrigados, né? Então, a questão da avaliação não é diferente, e até pelo contrário, eu acho que ela foi um dos pontos mais afetados, porque, inicialmente, né, quando o ensino remoto veio, todo mundo o que pensou? Como é que eu entrego conteúdos para as crianças, para os jovens, né? Como é que eu posso continuar
entregando a eles conteúdo, aula, atividade, né? E aí usamos a internet de modo geral como uma via de entrega. Mas a avaliação exige que você também receba informação e não só envie informação, né? A avaliação ela começa justamente, ela é um processo, mas ela começa na coleta de dados. Então, o que a gente viu foi que no ensino remoto, mediado pelas tecnologias, em alguma medida, variável, dependendo do contexto, esse recolhimento das informações acabou ficando muito mais difícil, né? Seja por questões logísticas, seja por questões de ferramental, seja pela questão da confiabilidade, da validade dos resultados de avaliação, porque é isso, você tem interferência da família, você tem, de repente, uma avaliação que foi concebida para um contexto presencial e no contexto remoto os alunos não necessariamente seguem aquelas regras e tal, e me parece um pouco que, estando às escuras, né, com maiores dificuldades de realizar a avaliação que tradicionalmente era feita, começou-se, então, a voltar uma atenção para a percepção dos próprios estudantes acerca da sua aprendizagem, né? E, de certa maneira, acho que isso apareceu na sua fala, isso também acaba suprindo essa necessidade também da interação, né? Você está ali dando aula presencialmente, olho no olho, você está vendo a expressão facial, a postura corporal, você tem muito mais elementos ambientais, vamos dizer assim, para regular o processo, né? Então, o que eu ouvi de muitos professores nesse contexto da atuação remota é isso, é o quanto que a gente fica às escuras. Muito bem, aqui acho que o pessoal, pelo menos eu não estou encontrando aqui no chat, gente, as percepções de vocês também, se vocês podem compartilhar com a gente. Mas eu vou seguindo adiante e, tendo observações, nós adoraríamos que vocês compartilhassem conosco aqui, tá bom? Bom, seguindo um pouquinho, e agora eu vou querer mesmo que vocês participem, vou colocar até uma enquete aqui. Eu acho que quando a gente vem, né, assistir um webinário, uma palestra, um seminário, uma fala qualquer sobre um tema, é porque a gente tem interesse por esse tema, mas a gente também está buscando, né? Nós somos buscadores nesse momento. Então, algum desconforto pode ser que vocês tenham, vocês que estão aqui conosco hoje, a respeito da prática de autoavaliação, né? Então, se for algum desses, vou pedir para vocês assinalarem numa pesquisa que eu vou colocar aqui no ar para vocês responderem, tá? Então, assim, por acaso vocês sentem que existe um conflito de interesse quando os alunos praticam autoavaliação, no sentido de ter uma preocupação de que eles possam, de alguma maneira, inflar a sua avaliação, né, a sua autoavaliação, para se beneficiar de alguma forma? Ou vocês sentem, por exemplo, que é muito difícil que os alunos disponham de critérios pertinentes para fazer autoavaliação, né? Eu já tive colegas falando assim, puxa, mas já é difícil esse menino entender a biologia, que dirá entender os critérios para avaliar se ele sabe biologia, ou coisas similares para outras componentes, né? Ou será que vocês sentem um desconforto relacionado ao fato de que, quando você vai propor aos estudantes que eles façam autoavaliação, o que você vai focalizar? Eles vão se autoavaliar com relação a quê? Às aprendizagens disciplinares, aos aspectos socioemocionais, à postura de estudante, e por quais meios, né, vão fazer essa autoavaliação? Então, esse é um outro desconforto que pode aparecer. E ainda, acho que tem uma outra questão aqui, que é assim, o que você faz a partir do que você descobre quando você propõe que os alunos façam autoavaliação, né? Que consequências você pode dar? Porque senão fica aquele tipo de proposta aqui. Você propõe, os alunos fazem, seja qual for o formato que você encontrou para autoavaliação, e daí? Né? Como é que isso pode vir a ter uma consequência? Então, eu estou deixando a pesquisa aqui um pouquinho para vocês refletirem e pensarem se vocês sentem esse desconforto, o que vocês, né, qual que é a percepção de vocês, e se não for nenhum desses, se for outro, comente aqui com a gente no chat, para a gente também poder discutir e trocar ideias, tá bem? Bom, eu estou vendo aqui que a pesquisa está andando, ainda tem gente respondendo aqui, daqui a pouco eu vou fechar. Mas eu queria chamar a Jeane de volta, para ela contar aqui qual que é o desconforto dela, né? Na prática dela de sala de aula, antes ainda de trabalhar aqui na primeira escolha, na equipe de testes e medidas, né, Jeane? Qual que era o seu
receio, desconforto ou preocupação quando você, em sala de aula, nos anos iniciais do ensino fundamental, propunha autoavaliação para os estudantes? Você vem comentar aqui conosco, Jane? Tô aqui, Aline. Bom, como a gente disse lá no comecinho, é algo bastante estruturado, que demanda bastante, né, tanto do professor quanto do aluno, porque todos são desenvolvidos. A autoavaliação não parte só do professor, ele não traz pronto aquela rubrica, aqueles critérios, que deve ser de fato feito, é uma construção coletiva, para que os alunos compreendam, né, o que se quer alcançar, onde eles devem chegar. Então, eu acho que, independentemente da idade, do segmento, criar os critérios que são essenciais, que são aí um ponto importantíssimo, né, dessa autoavaliação, fazer essa distribuição, essa categorização dos critérios entre habilidades, comportamento, né, atitudinal ou procedimental e do próprio conteúdo. Então, porque eles andam juntos, mas ao mesmo tempo são separados, né? Então, a gente está falando de caixinhas diferentes, né? Então, como é que eu lido? Eu estudo todos os dias, eu entrego as tarefas no período marcado, eu contribuo nos trabalhos em grupo, então estou falando aí de atitudes, né? De procedimentos também, então as coisas acabam se misturando. Então, como categorizar esses critérios para que eles entendam o que é de comportamento, o que é atitudinal, o que é procedimental, né? E a questão do conhecimento, dos conteúdos mesmo, onde é que eu tenho que chegar, o que eu já sei, o que eu preciso fazer para atingir aquilo. Então, é essa categorização que eu acho que é super importante para a gente entender que são aspectos distintos, mas que, ao mesmo tempo, estão ali de forma concomitante, né? Nesse trabalho de autoavaliação. Então, você assinalaria a letra C. É isso, gente? A letra... É difícil saber o que focalizar e como. Acho, Aline, que seria a B. A B, dos critérios mesmo. Quando você falou o que... desculpe, você não falou o que. Eu é que interpretei assim, né? Porque o que eu fiquei pensando, conforme você falava, é isso, né? Que muitas vezes a gente a gente pede que os alunos façam autoavaliação quando a gente quer saber alguma coisa que é impossível você descobrir pelos meios tradicionais, né? Por exemplo, não dá para você fazer uma prova, por exemplo, né, para poder descobrir como é que os alunos se sentem com relação a alguma capacidade que é socioemocional, alguma habilidade que é socioemocional. Não tem prova para isso, né? Então, via de regra, você precisa da percepção do próprio sujeito, né? Dependendo do que você quer avaliar. Exato. Mas aí você quer avaliar, e aí você se vale da percepção, você recolhe essa percepção, né? E quando a gente está falando de autoavaliação aqui, essa autoavaliação pode ser sobre aprendizagem também, né? Sim. Inclusive, a gente quer que seja sobre aprendizagem também, né? Claro. Eu acho que você foi falando e eu fui pensando no o quê. Mas acho que a questão dos critérios estão intimamente relacionados, claro, né, com esse o quê. Porque o que você avalia e como, com que critérios, né? Bom, olha, só para dar o resultado da enquete aqui, então, olha só, 35% da nossa audiência diz que o principal incômodo, o desconforto, é com essa questão do conflito de interesse, né? Será que o aluno vai se inflar a sua autoavaliação? Né? Acho que essa é uma preocupação que muita gente tem de fato. O outro ponto que apareceu bastante aqui, não foi nem com os critérios, Jane, foi esse, sobre o que focalizar e como praticar. Como, né? O como tem a ver muito com ferramenta, tem a ver como é que a gente organiza esse processo. Acho que a gente vai falar um pouco disso também hoje. Então, foram 28% aqui da nossa audiência assinalou essa questão do que e como. E 21% assinalou que é difícil saber que consequências dar à autoavaliação. Ainda temos aqui no chat um comentário, né? Que no modelo, aqui ó, um comentário do Alzir ou da Alzir, né? Nos modelos de gestão de pessoas na educação, poucos profissionais praticam ou praticaram autoavaliações nas empresas que atuam, né? Então, aqui, eu acho que tem um paralelo que o Alzir está fazendo, ou Alzir, eu não sei se esse nome é feminino ou masculino, gente, vocês me desculpem, Alzir, me desculpe. Mas, enfim, está fazendo um comentário que eu acho que faz alusão a práticas que existem em várias empresas, né, desse funcionário se autoavaliar.
Eu acho que é um comentário bem interessante, porque quando a gente pensa nisso, eu acho que fica bastante evidente, né? Quando a gente se coloca nesse lugar como um adulto que está no mundo do trabalho e que tem que fazer uma autoavaliação, também quais que são os nossos receios, né? Porque a gente está falando aqui do desconforto do educador. Ah, masculino, é o Alzir, desculpa, viu, Alzir? Mas, enfim, quais que são os receios daquele que se autoavalia, né? Então, eu acho que quando a gente se coloca nesse lugar, a gente também consegue vislumbrar isso. E muitos desses receios, eu acho que eles estão relacionados, de alguma forma, com o seu complementar do lado do educador aqui, que tem a ver com esse item A, né, do conflito de interesse. O que é um conflito de interesse, né? O conflito de interesse, ele sinaliza para a gente que o nosso foco, quando a gente está pensando nessa prática de autoavaliação, é um foco somativo, né? Quer dizer, existe um objetivo daqueles que estão na escola, que é um objetivo de passar de ano, né? E o aluno sabe que essa avaliação implica nesse tipo de decisão de retenção ou de promoção escolar, e ele pode acabar tentando driblar o sistema, inflando essa autoavaliação. E a gente vai ver aqui justamente que a autoavaliação ela ganha significado, pertinência, e a gente consegue desviar desse conflito de interesse justamente quando a gente coloca a autoavaliação na perspectiva da avaliação formativa, que tem como objetivo regular o processo e não incidir em tomadas de decisão relacionadas à promoção e retenção escolar. Então, é nesses termos que a gente vai falar de autoavaliação, já antecipando aqui para vocês. Mas tem um ponto aqui que eu queria comentar também, que é esse de que consequências dar a autoavaliação. Jane acabou comentando outros aspectos aqui, mas quando conversávamos, né, nos bastidores para preparar esse conteúdo para vocês, ela estava me falando, puxa, na educação infantil ou nos anos iniciais do fundamental, a gente faz muito autoavaliação. E, às vezes, o que gera angústia é, tá bom, o aluno relata, a partir desse momento de autoavaliação, uma dificuldade, alguma coisa que você nem esperava. Você faz o que com isso? Né? Uma vez que a informação vem à tona, você tem que lidar com ela. Né? Então, assim, a autoavaliação dos estudantes aqui, ela não fica sendo uma coisa de foro íntimo, né? Ela é partilhada com o professor. Então, você acaba tendo na autoavaliação uma forma de escuta em potencial. E aí eu me lembrei de um vídeo que eu acho que é muito inspirador, que fala sobre a relação entre a escuta e o ensinar. E eu gostaria de compartilhar esse vídeo com vocês. É um vídeo de uma fala do Lee Schumann, que é um pesquisador na área de educação, e que em 2010 ele participou de um seminário no INSPER, né, que é uma universidade aqui de São Paulo, e tem um trechinho da fala dele aqui, que eu queria compartilhar, que eu acho muito inspirador e que tem a ver com isso, com essa questão da escuta. Então, peço licença aqui para vocês para compartilhar esse vídeo, tá? Então, vamos lá, para o vídeo. I have a very good friend who is the principal of a high school in New York City. And she has a sign on her office wall that is also my philosophy of teaching and learning. Her sign says this: when you really understand education, you realize that teaching is mainly a matter of listening. Learning requires talking. And in this saying, she identifies the first most important challenge to teaching in the university, and that is that university professors believe that they were hired to talk, when in fact, if they really understand teaching, they recognize that their first responsibility is to learn to listen to students, to listen to them carefully, respectfully, stimulating them to offer their ideas so that the professor, but more important, other students, can build on their ideas, correct them, enrich them, and help them grow. And therefore, the students have an equal responsibility with the teachers. The students must take the responsibility
of speaking their ideas, of talking, of expressing themselves. If the students sit passively and never offer their ideas, if they never take the risk of putting their ideas out in public, then the teachers cannot do their job, and education ultimately fails, because there is no creative thinking without a certain amount of courage in which you present ideas even if you are not certain that they're correct. So my first principle is that teaching is about listening, and learning is about speaking. This makes teaching much more difficult, because if you never let the students speak, you can say anything you want, and as a teacher, you never have to change your plans. But as soon as you invite students to speak, they change the order of the teaching. They introduce new ideas, new surprises to the teacher, and it requires the teacher to be much more flexible, much more strategic, and much more willing to follow the thought of the students wherever it might lead. Oi, pessoal, e aí? Ouviram o vídeo? Gostaram? Acho que quando a gente traz esse vídeo aqui, né, ele não está falando de autoavaliação, né, mas ele está falando dessa escuta, e a autoavaliação pode representar isso, né? Quando ele fala dessa questão de colocar os alunos para falar, né, que você aprende quando fala, né? Então a gente pode aqui pensar que quando você se autoavalia, de alguma maneira você está falando sobre a sua aprendizagem, sobre as suas capacidades, e isso te faz aprender mais. Metacognição, né, Aline? Como é que eu aprendo, né? Aqui, né, a gente vai falar de metacognição. Cristiane fez vídeo muito, muito bom, Doraceli também gostou, né? Então acho que é um vídeo inspirador aqui, que não é sobre o nosso tema. Vejam que ele fala, inclusive, como ele foi convidado pelo INSPER, ele está citando aí o ensino superior. Mas eu acho que a gente pode transpor tranquilamente para a educação básica, o que o Lee Schumann fala nesse vídeo, né? Porque a gente identifica muito o nosso papel de professores com essa coisa do falar, né? Nós falamos, a gente explica as coisas, né? E, quer dizer, a gente tem aqui essa questão de que quando a gente faz autoavaliação, dentre outras muitas práticas, a gente está, de alguma maneira, convidando os alunos para falarem, para o debate, no caso, para que eles teçam considerações sobre o que eles próprios estão aprendendo. Muito bem, vamos seguir um pouquinho adiante aqui, então, com essa fala do Lee Schumann como pano de fundo, tá? E aí, eu estou trazendo aqui explicitamente uma coisa que eu já falei, mas agora eu vou tocar um pouco de forma mais estruturada, né, que a gente está tratando da autoavaliação aqui na perspectiva da avaliação formativa, tá? Então, veja, a gente precisa, então, primeiro entender o que é avaliação formativa. A gente tem muitas e muitas referências teóricas a respeito de avaliação formativa, né? Eu particularmente, gosto muito do Perrenu, por exemplo, que tem um livro bastante eloquente, eu diria, né, sobre a avaliação, que se chama Avaliação entre Duas Lógicas, em que ele contrapõe a lógica da regulação da aprendizagem à lógica da hierarquização das excelências. Então, na lógica da hierarquização das excelências, eu preciso classificar, né, ordenar as excelências, porque eu preciso ter um ponto de corte. Para que tipo de tomada de decisão? Tomadas de decisão que são binárias. Quer dizer, eu ordeno, né, os desempenhos dos estudantes, porque eu vou ter que botar um ponto de corte e falar, bom, daqui para cima, passa de ano, daqui para baixo, não. Daqui para cima, eu seleciono para a faculdade, daqui para baixo, não. Daqui para cima, eu seleciono para a vaga do emprego, daqui para baixo, não. Então, todas essas decisões que têm um caráter binário, né, elas exigem que você, então, ordene esses desempenhos. E isso está muito presente na nossa forma de enxergar a avaliação de modo geral. Para que a gente regule o processo de aprendizagem, a avaliação tem outro caráter, é outra lógica, né? A gente recolhe informações de várias maneiras e precisa realmente usá-las para regular o processo. Então, apesar de estar citando o Perrenu aqui, que eu acho que ele é muito
didático, eu também estou trazendo aqui para esse slide uma outra referência importante a respeito da avaliação formativa, que é o trabalho do Paul Black e do Dylan Wilian, que eles escreveram um artigo em 1998 chamado Inside the Black Box, ou Dentro da Caixa Preta, né, em que eles examinam centenas de outros trabalhos, então é uma meta-análise, né, a respeito da avaliação formativa e concluem que ela pode ser melhorada e que ela é muito importante para a aprendizagem, tá? E daí, a partir disso, inclusive, a gente vai ver alguns desdobramentos, eles têm trabalhando dentro da caixa preta, né, o Work Inside the Black Box, que é um outro artigo de 2004, que tem esses mesmos dois pesquisadores junto de outros, relatando a implementação de um projeto em que eles propuseram aos professores e desenvolveram conjuntamente, né, diversas práticas de avaliação formativa, sendo a autoavaliação uma delas, né? Mas aqui, voltando um pouquinho para o conteúdo do slide, deem uma olhada, né? Eles vão falar assim, que a avaliação, né, pode ser entendido como todas as atividades que são realizadas pelos professores e pelos alunos durante a autoavaliação, que fornecem informações que podem ser usadas como feedback para o professor e para o aluno, para modificar o ensino, para modificar a aprendizagem. E que a gente vai dizer que a avaliação é formativa quando a evidência é realmente usada para adaptar o ensino para atender às necessidades do aluno. O que aqui, para mim, faz eco com a fala do Lee Schumann, né? Porque essa escuta é uma escuta verdadeira quando você leva em conta. Você pode escutar, mas se você fizer o mesmo que você faria se você não tivesse escutado, então não é uma escuta tão efetiva. Então, de certa forma, acho que combina aqui a questão da avaliação formativa, quer dizer, você olha para as evidências e realmente faz adaptações considerando o que elas te mostram, né? Adaptações que visam a melhorar a aprendizagem, não tem, em princípio, nenhum impacto, em princípio, para a questão da reprovação ou da aprovação escolar, né? Muito bem, seguindo um pouco adiante aqui, então, essas práticas que foram relatadas pelo Paul Black e o Dylan Wilian em 2004, nesse segundo artigo que eu citei, né, eles, é interessante que, assim, nenhuma delas isoladamente, eles podem dizer que fez uma grande diferença, tá? Mas, em sinergia, essas práticas fizeram uma grande diferença na aprendizagem dos estudantes, inclusive quando eles mediram, vamos dizer isso, a partir dos desempenhos em avaliações padronizadas. Que práticas são essas? Questionamentos orais, devolutivas descritivas, autoavaliação, avaliação por pares e uso formativo de testes somativos. Acho que vale uma palavrinha sobre cada uma dessas coisas. Questionamentos orais em aula, todo professor faz, né? Então a gente pode falar, então nós já fazemos, né? Enfim, nós já fazemos possivelmente de forma isolada, mas o que eles trabalham nesse projeto, que é relatado no artigo, é uma melhoria, vamos dizer assim, uma qualificação desses questionamentos, para que eles realmente sejam encarados como meios de coletar informação para regular a aprendizagem, né? Se a gente for parar para pensar nas perguntas que a gente faz durante uma aula, às vezes elas têm caráter muito mais retórico do que de avaliação, né? E isso fica bastante evidente quando a gente pensa no tempo que a gente espera pela resposta. Em geral, é um tempo muito curto. Então, é interessantíssimo como eles relatam que uma das estratégias que eles usaram no projeto para melhorar a qualidade dos questionamentos é simplesmente aumentar o tempo de espera pela resposta. Então, quando vocês estiverem dando uma aula, eu aqui estou agora numa aula, né, via internet, com um tempo bastante limitado, mas seria fantástico poder fazer isso aqui, né? Então, eu faço uma pergunta e eu realmente espero pela resposta, né? Com o tempo, isso vai mudando o comportamento de professores e de alunos. Causa um desconforto no começo, mas depois os alunos começam a falar, puxa, ele realmente está esperando que eu dê uma resposta. E uma resposta que mereça esse destaque todo, uma pergunta que mereça esse destaque todo na aula, você também começa a pensar melhor no que você vai perguntar. Então, é bem interessante. No centro dessas práticas está essa questão de dar devolutivas descritivas. Vamos pensar um pouco, né? Tradicionalmente, as devolutivas que a gente dá de avaliação, a nota. Nota, por exemplo, é uma devolutiva. Só que ela é uma devolutiva sintética. Eu não vou nem dizer que ela é quantitativa, porque
a nota aqui, para mim, é indiferente se é um número ou se é um conceito ABCDE. O importante é que ela é um símbolo, né, para um certo nível de desempenho. E ela é uma síntese, é um símbolo sintético. Né? Eu não sei, a Jeane tirou 5, a Aline tirou 5, eu não sei se o 5 da Aline é igual ao da Jeane. Então, eu não descrevo a aprendizagem que eu observei com a nota. Então, uma devolutiva descritiva é uma devolutiva que descreve, que explicita para o aluno no que ele se saiu bem, no que ele não se saiu bem, o que ele conseguiu fazer, o que ele não conseguiu fazer. Vem daí a autoavaliação e a avaliação por pares, que eu destaquei em conjunto, porque ambas têm em comum o fato de tirar do professor a exclusividade do papel de avaliador, né? Então, você coloca os estudantes para emitirem também essas devolutivas sobre os próprios trabalhos e sobre os trabalhos dos colegas. E isso são, então, duas práticas bastante próximas, vamos dizer assim, nesse sentido de que democratiza esse lugar do avaliador e que, compondo aqui com as demais, ajudaram a gerar resultados de aprendizagem muito significativos. E o uso formativo de testes somativos diz respeito ao seguinte, né, na visão desses pesquisadores. Dificilmente a gente vai ter um formato de escola, né, nesse nosso mundo contemporâneo, em que você possa abrir mão dos testes somativos. Mas você pode aproveitar essas oportunidades para gerar reflexões que são da mesma natureza que todas as demais, né? Que natureza seria essa, né? Acho que é interessante a gente pensar nisso. Fiquem com essa questão que a gente vai voltar nisso, né? O que todas essas práticas de autoavaliação têm em comum, tá? Bom, mas de modo geral, aqui agora recorrendo a outras referências, né, que é o Russell e o Aresian, que estão lá na bibliografia também deste material, eles vão dizer que a autoavaliação e a avaliação por pares, justamente, elas podem ser muito interessantes porque elas aumentam a quantidade mesmo de feedback que os alunos recebem. Então, vejam, feedback aqui, eu mantive a palavra em inglês, porque está na tradução assim, nessa referência, mas é a mesma coisa que devolutiva aqui para nós, né? Então, ter feedbacks sobre o próprio trabalho, qualitativos, descritivos, é muito importante. E quando você pratica autoavaliação, você tem já um benefício de partida que você aumenta os emissores de feedback, vamos dizer assim, né? A quantidade de emissores de feedback quando você faz autoavaliação e avaliação por pares. E isso, por si, já é importante. Além disso, o tipo de devolutiva que os alunos recebem dos seus pares é muito diferente da devolutiva que ele recebe do professor e também agrega de uma maneira diferente para um entendimento dele a respeito da aprendizagem, da qualidade do trabalho que ele realiza e tal. Né? Então, ganha quem recebe feedback, mas também ganha quem emite, né? Porque um aluno, quando precisa emitir uma devolutiva, fazer uma apreciação cuidadosa, criteriosa do próprio trabalho ou do trabalho de um colega, ele também aprende fazendo isso. Né? Então, muito bem. Então, quando a gente está falando aqui de autoavaliação, a gente não está falando do aluno atribuir notas ao seu próprio trabalho, né? Não é disso que se está falando. Se está falando justamente de fazer uma avaliação qualitativa do seu próprio trabalho, com critérios. Deixa eu ver aqui uma observação, né? A Tânia está comentando aqui, né, que tem uma dificuldade que é relacionada com o tempo que o professor tem para realizar o seu trabalho, que esse tempo é muito limitado, né, para a gente dar conta de todo o processo de ensino-aprendizagem. Olha, Tânia, eu acho que o tempo é sempre o aspecto limitador, vamos dizer assim, de todas as nossas práticas, não só educativas, mas humanas, né? Acho que é o problema do nosso tempo, é o tempo. É o problema da nossa época, para sair do trocadilho aqui. Né? Então, a gente tem que fazer escolhas de fato. Quando a gente se aprofunda nessa literatura da avaliação formativa, Tânia, o que a gente começa a intuir, né, a perceber, eu pelo menos me sinto muito convencida por essas leituras todas assim, é que algumas escolhas que, num dado momento, elas parecem representar um investimento de tempo muito significativo, elas revertem numa economia de tempo mais adiante, né? Porque acho que a gente gasta muito tempo com os efeitos daquilo que a gente chama de fracasso escolar. Né? Então, as estratégias que podem ajudar a gente
e que já estão relatadas na literatura, comprovadas, né, que se feitas de maneira criteriosa, com qualidade, porque não é sair fazendo autoavaliação de qualquer jeito e fazendo aquelas práticas, né, mas é refletir de uma forma refletida, com consistência, com qualidade, e isso promove a aprendizagem, e eu acho que nos poupa outros tipos de investimento de tempo, né? Mas são escolhas, você tem razão, acho que essa é sempre uma questão, né? E a gente tem que escolher momentos, né? Escolher aquilo que é mais prioritário em um dado momento para a gente trabalhar. Bom, indo aqui para um outro tópico, né, que tem a ver com o assunto, que eu acho impossível a gente falar de tudo isso sem passar por esse conceito, que é o conceito de metacognição. Né? Vou voltar até um pouquinho nos slides, só para mostrar de novo aquelas práticas de avaliação formativa relatadas no artigo do Paul Black e do Dylan Wiliam. Todas essas práticas, elas têm em comum o fato de que elas promovem reflexão sobre a própria aprendizagem. Né? Quando você tem questionamentos orais em aula, os professores e os alunos estão ali ambos refletindo sobre as mesmas questões, elas estão sendo feitas em público. Né? O professor dá uma devolutiva ali, de bate-pronto, naquele momento, a respeito, uma devolutiva qualitativa, descritiva, sobre o que o aluno respondeu ali. As devolutivas descritivas permeiam todas essas práticas, autoavaliação, avaliação por pares, uso formativo de testes sumativos, que diz respeito tanto à orientação prévia quanto à reflexão sobre os resultados. Então, tudo isso tem em comum a tal da metacognição, né? Que é o quê? É justamente essa capacidade de refletir sobre a própria aprendizagem, né? Sobre a própria cognição, sobre a própria capacidade de aprender, sobre o tipo de tarefa. Então, a metacognição, ela diz respeito ao entendimento das próprias características cognitivas. Por exemplo, hoje a gente ouve muito falando, eu sou mais visual, eu sou mais de ler, eu sou mais... É uma reflexão de cunho metacognitivo, no sentido de que você tem uma certa reflexão sobre quais são seus estilos de aprendizagem. Mas ela também pode dizer respeito à metacognição ao curso. Então, tipo, olha, aqui nesse curso, o que a gente precisa é chegar em tal lugar. Quer dizer, quando um aluno consegue entender onde ele precisa chegar, ele está fazendo uma reflexão de cunho metacognitivo. Né? Então, ele está pensando sobre a aprendizagem, seja sobre si na aprendizagem, sobre o objeto da aprendizagem, ele está pensando sobre isso. Então, a metacognição, ela sempre existiu, né? Enquanto existe gente, existe metacognição. Aquela famosa frase, eu só sei que nada sei, né? Se eu não me engano, me corrijam se alguém aí souber, mas atribuída ao Sócrates, não deixa de ser uma reflexão metacognitiva. Mas como construto da psicologia, associada a essa questão da educação, da aprendizagem, ela aparece mais fortemente na década de 70. Então, antes disso, pensava-se assim, bom, o que interfere na aprendizagem? A motivação, deixa eu me colocar aqui mais pequenininha para vocês conseguirem, ou do outro lado aqui para vocês conseguirem ver. A motivação e as capacidades cognitivas. Então, a partir da década de 70, quando a metacognição ela vira um construto mesmo, que é pesquisado, né? Então, isso começa a ser também considerado como um elemento que impacta a aprendizagem, tá? Eu acho isso bem interessante e me parece que é um elemento que está, vamos dizer assim, na base da efetividade daquelas práticas. Vocês me desculpem, estou muito resfriada. Vai ter uns episódios assim de tosse no meio do caminho. Bom, com destaque aqui para a autoavaliação, que por definição é uma reflexão sobre a própria aprendizagem, uma avaliação sobre a própria aprendizagem, né? Então aqui de novo, trazendo Paul Black e o Dylan Wiliam. Ei, Jeane, você veio me socorrer? Eu vim te socorrer, Aline, você está falando aí. E aí, né, me veio à cabeça uma série de ideias aqui, de reflexões diante das vivências que a gente já teve, né, ao longo da nossa jornada enquanto educador, em sala, seja com educação infantil, séries iniciais, ou mesmo com os projetos que a gente faz na primeira escolha, com os alunos de outros segmentos, de sétimo em diante, de ensino médio, enfim. A todos eles, a gente traz essa questão da metacognição muito forte.
E como é que a gente desenvolve isso, né? Como é que a gente ajuda? Acho que colocando os alunos para fazer, para participar, né? Como é que eu também aguardo uma resposta e eu quero ouvir, eu quero te ouvir, quero fazer algo com você, quero te ajudar, mas também como é que se faz uma pergunta, né? Acho que é bastante importante a gente pensar nisso. Então, eu quero saber sobre algo, como é que eu pergunto? Como é que eu formulo aquilo? Como é que eu me estruturo para saber? Né? Então, a questão de perguntar, de tornar os alunos aí cada vez mais interessados, criativos, curiosos, sabendo a forma de saber aquilo que se quer alcançar, né? Como eu vou saber sobre isso? Eu gostaria de saber mais sobre os crocodilos, né? Às vezes o meu filho de 5 anos fala. Aí eu pergunto para ele, como é que você vai saber mais sobre os crocodilos? Como é que a gente pode resolver isso? Aí ele fala assim, eu vou perguntar para a internet. Ele acha que a internet deve ser uma pessoa, assim, né, que fala, enfim. Então, tudo bem, mas o que você vai perguntar para a internet? Eu vou perguntar o que eles comem, se eles vivem só nos lagos. Ele fala para mim. Então, a gente levar esse aluno, né, essa criança, esse estudante, a essa reflexão de forma contínua, a aprender a ouvir, né? Opa, deixa eu ver o que estão me dizendo, né? Acho que a escuta é um ponto extremamente importante. A fala, o que é que eu falo para o meu par, né? Se eu estou trocando aí, falando sobre o trabalho do meu amigo, como é que eu escolho as palavras, como é que eu estruturo a minha oratória para dar um retorno, né? Então, a minha escolha vocabular. Eu já estou pensando até na questão da oralidade aqui. Estou da autoavaliação na oralidade, puxando um gancho que eu já estou fazendo um trabalho, né? Com uma dimensão da língua portuguesa, enfim. Então, falar sobre critérios, né? Então, eles começam desde muito cedo, até na educação infantil, a entender o que são critérios, né? Apesar de ser uma palavra um pouco complexa para eles poderem interagir, entender o significado, quando eles colocam a mão na massa para dizer, olha, a gente vai estabelecer esses critérios para esse tipo de jogo, de brincadeira, de tarefa que a gente vai fazer. Então, nesse sentido, vivenciar tudo isso, a escuta, a fala, a escolha vocabular para dar um retorno para os pares, a ouvir e o que é que eu faço, que ação eu tenho diante daquilo que eu recebi, como é que eu encaminho, né, esse processo. Então, entender que, de fato, ele é o protagonista, como a gente disse lá no comecinho. Então, esse feedback é, sem dúvida, assim, é um trabalho tanto para o professor quanto para o aluno e um ganho para todos, né? Então, é por aí, Aline. Só para complementar um pouquinho. A fala foi tão oportuna, né, para eu poder espirrar. Me perdoe, pessoal. Agora a gente, assim, estando gripado em aula, agora fica para a posteridade, né? São problemas da vida moderna. Mas, pessoal, acho que a Jane está trazendo aqui algumas reflexões sobre essa questão de como é que desenvolve a metacognição, né? E justamente o que eu acho que eu estou trazendo aqui, né, é que, assim, essas práticas de avaliação formativa e, sobretudo, a autoavaliação, ela desenvolve a metacognição e, ao mesmo tempo, ela usa a metacognição para promover a aprendizagem. Então, é um caminho de mão dupla. Ao mesmo tempo que ela estimula a metacognição, essa metacognição estimulada se reverte em aprendizagem. Então, sobre isso, o que o Paul Black e o Dylan Wiliam vão trazer aqui, né, é que tem um desafio inicial aí, que é justamente fazer os estudantes perceberem que o trabalho que eles realizam na escola tem meta. A meta não é agradar a professora, ao professor, fazer o que se espera, mas existe um sentido do próprio curso, da disciplina, e que este sentido, essa meta, esse objetivo, essas capacidades gerais, é isso que norteia o trabalho. Né? Então, aquela visão assim, o professor me dá um ponto, né? Assim, do tipo, como é o professor que é o balizador. Não, tem uma outra baliza. E aí, com relação a essa questão do desenvolvimento, sem ir para a prática do como, que eu acho que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, fazer autoavaliação, dada evolutiva descritiva, etc. e tal, mas vamos pensar assim, dar um passinho para trás de forma mais panorâmica, né? Também com a questão da metacognição, a gente pode pensar que os alunos vão de uma postura heterônoma para uma postura autônoma. Eles começam a incorporar a prática reflexiva
a partir dessa prática social que acontece na escola, se houver, né, de uma prática reflexiva sobre a própria aprendizagem, e ele começa a trazer isso para dentro da vida dele, introjeta isso com o tempo e se torna mais autônomo e passa, então, a implementar, vamos dizer assim, né, operações metacognitivas por conta própria. Né? Então, a autoavaliação é um estímulo, né, para tal, e todas aquelas outras práticas também. Então, acho que uma coisa que a gente tem que começar a se perguntar, para pensar em como fazer isso, né, diz respeito ao seguinte: quando a gente faz autoavaliação, o que a gente está querendo, afinal de contas, então? Qual é a reflexão que a gente está querendo promover sobre a aprendizagem? Né? Quando essa autoavaliação for sobre a aprendizagem? Tem a ver com essas 3 perguntas. Essas 3 perguntas, elas devem ser norteadoras de toda e qualquer prática de avaliação formativa. Né? Tem a ver com que todos os envolvidos do processo, professores e estudantes, entendam aonde que se pretende chegar, aonde que se está e o que se pode fazer para fechar essa lacuna. Então, posto na linguagem da autoavaliação, onde eu devo chegar, aonde eu estou e o que eu devo fazer para me aproximar dessa meta. Né? Então, todas as formas de autoavaliação que ajudem o aluno a refletir sobre essas 3 questões, elas vão estar atuando justamente dentro dessa lógica de avaliação formativa e fomentando a metacognição. Né? Então, como que a gente pode fazer isso funcionar? E quando a gente fala do como, eu acho que pode ser muito inspirador ou esclarecedor a gente tomar contato com ferramentas, tá? Ferramentas, instrumentos, né? Na prática, me mostra aqui como é que faz isso, né? Só que quando a gente chega nesse ponto, o que acontece é que todos os exemplos são restritos, né? São estritos, eles valem para um contexto, não valem para outros, eles focalizam alguns aspectos, não focalizam outros. Em suma, todas as concretizações dessa ideia, elas vão ser incompletas ou parciais, vão valer para um contexto e não vão valer para outros. Então, tendo isto em mente, eu vou mostrar para vocês algumas ideias que eu queria compartilhar com vocês. Nós vamos comentá-las. E eu queria que vocês comentassem no chat também, dizendo assim, como você aproveitaria essa ideia, como você transporia essa ideia para o seu contexto, porque aqui eu imagino que tenha gente de diferentes segmentos, que lecionam para diferentes disciplinas, ou até coordenadores pedagógicos, ou até diretores. Então, assim, são contextos diversos, né? Agora, lembrando até que o Alzir falou assim, e o professor faz autoavaliação, pode até ser que o seu contexto seja um contexto em que você se vê um formador, né? Seja por meio do seu trabalho de coordenação, seja um trabalho mesmo de formação que você faz de forma independente da escola, enfim. Qual é o seu contexto? Como que você adaptaria essas ideias que nós vamos trazer aqui? E que são só ideias, tá? Então, bom, primeira ideia, bem prática aqui, que eu acho que dá para aplicar. Nós estamos falando de formato, de forma, de instrumento, né? Então, a gente pode compartilhar os objetivos de aprendizagem com os estudantes. Compartilhar o objetivo com eles não é dar uma lista para eles e deixar solto, né? Ainda mais dependendo do quanto eles estão acostumados com isso, ou qual que é a faixa etária, você vai ter que trabalhar esses objetivos com eles, no sentido de explicar, discutir, exemplificar o que é, o que não é. Então, aqui, assim, um exemplo bem basiquinho, pensando aqui em alguns objetivos de matemática para os anos finais do ensino fundamental, para um determinado ano escolar qualquer. Então, resolver problemas usando equação. Não, atenção ou sim. Você pode propor que eles façam xizinhos nesse semáforo, ou vocês podem propor que eles teçam comentários ainda, né? Resolver problemas usando equação, bom, às vezes sim, às vezes não, coluna do meio, né? No semáforo aí é o amarelo, mas quando sim, quando não? Será que eles conseguem avançar nisso? Então você pode usar essa ferramenta de formas muito flexíveis, esse semáforo, né? Quais são minhas metas para os próximos 15 dias a partir do preenchimento desse semáforo? Será que os alunos conseguem estabelecer meta? O professor conseguiria acompanhar essas metas? De que maneira dá para organizar esse trabalho? Então, vejam, são ideias que só podem ser completadas, vamos dizer assim, nos contextos particulares de atuação. Né? Então, acho que é interessante vocês comentarem como é que vocês aproveitariam essas ideias.
Outra ideia parecida, que também está pautada aqui nos objetivos, na partilha dos objetivos. Acho que tem uma coisa interessante aqui, que é importante a gente pensar, que é assim, quando a gente fala desses objetivos de aprendizagem que estão aí, às vezes eles são muito claros para os professores. Mas será que os alunos conseguem enxergar esses objetivos nas atividades que lhes são propostas ou demandadas? Né? Então, por exemplo, eu lembro que eu trabalhei numa escola em que havia provas tradicionais, mas tinha uma prática que era bem diferente da tradicional. Não tinha uma nota da prova. Na capinha da prova tinha os objetivos de aprendizagem e havia conceitos, enfim, notas, né? Só que notas usando as letras, essas sínteses, para cada um dos objetivos. E a minha percepção é que, embora seja uma proposta que avance bastante com relação a simplesmente uma nota única da prova, né, ainda assim era difícil para os estudantes. Eles tinham dificuldade de tentar linkar aquilo que estava lá nas questões da prova com esses objetivos, né? Não é trivial para eles. E fazer esse exercício, justamente, de tecer essas associações, promove um entendimento de onde se pretende chegar e como é que se mostra isso. Então, nessa ideia aqui, tem uma partilha dos objetivos, um pedido de autoavaliação que diz respeito a assinalar mesmo aqueles que eles entendem que alcançaram, né? Tem os quadradinhos ali para fazer o tique. Mas tem duas perguntas importantes. Como eu mostrei que eu alcancei esse objetivo, caso eu tenha alcançado, né? Então, quer dizer, como é que se materializa esse objetivo? Eu mostrei porque eu resolvi aqueles problemas do livro, eu mostrei porque tinha isso na prova. Aonde é que está a evidência que o aluno vai buscar para ele dizer que ele alcançou esse objetivo? Né? Onde que ele pode buscar essa evidência? Como é que ele vai mostrar isso? Então, esse pode ser um exercício bem interessante. E se ele entende que não alcançou o objetivo, o que ele acha que ele poderia fazer para alcançar? Então, assim, essas duas ideias que eu pus aqui até agora, vejam, elas trabalham sozinhas, né? No sentido de que você dá a ferramenta e o aluno, então, vai tecer todas as reflexões metacognitivas que você idealizou? Não. Você vai ter que criar dinâmicas em que você vai ensinando os estudantes a trabalharem com essas ferramentas. Né? Inclusive, se você está começando a trabalhar com isso, você está querendo começar a avançar nessa direção da autoavaliação, você, como professor, vai ter que se dar um tempo para você também, para a sua curva de aprendizagem, você vai testar ferramentas e tal. Mas uma vez que você escolhe algumas ferramentas que você acha que funcionam bem, eu acho que é bem interessante você mantê-las estáveis, sabe, com a turma, porque eles vão aprendendo a usar aquela ferramenta como uma linguagem para fazer a avaliação, a autoavaliação. Isso pode ser bem interessante. Né? Outra ideia aqui, outra ideia para partilhar aqui com vocês. Teve prova? Tem uma coisa que é assim, vejam, até aqui essa ideia 2 tinha os objetivos. Então, eu tenho objetivos a alcançar nesse curso de matemática e eu preciso pensar se eu alcancei também, não é só do professor. Mas tem um outro aspecto da metacognição que é refletir sobre os processos, sobre os meios e sobre a própria vida escolar, portanto, que está envolvida com esse processo de aprendizagem. Então, a realização de provas, como qualquer outro processo, pode ser tema dessa reflexão. Então, aqui, teve uma prova? Você se sentiu preparado? Você estudou? Por quanto tempo? Qual foi seu método? Né? Houve temas em que você se sentiu mais confiante que outros? Houve tipos de questões em que você se sentiu mais confiante? Né? Porque tem tudo isso. Às vezes, vejam, a gente quer que o resultado de uma avaliação seja o reflexo puro e límpido da aprendizagem. Mas existe um meio que se interpõe justamente para você conseguir coletar esses dados da aprendizagem. Esse meio é um instrumento de avaliação, que seja uma prova, seja ele qual for, prova ou qualquer outro, você tem aí um meio que pode, de alguma maneira, ter algum impacto no quanto que esse estudante consegue mostrar aquilo que ele sabe, né? Dependendo do tema, mais ou menos. Então, assim, também é interessante que ele reflita que tipo de questão produziu mais dificuldade para ele. E se ele tivesse a chance de mostrar os conhecimentos, entendimentos de forma diferente? Como é que ele faria isso, né? Será que ele preferiria? Qual a visão dele a respeito
das suas próprias preferências, das suas próprias capacidades. Então, é uma outra proposta aqui completamente diferente, que vai numa outra linha, né? Não com relação aos conteúdos ou objetivos, mas com relação a esses processos, as linguagens que são preferíveis para um aluno ou outro. Jane, quer comentar? Não, você falando aí, Aline, fiquei pensando nas famílias, né, como um todo. Quando a gente faz a avaliação e devolve para as famílias, o aluno leva para casa aquela nota, aquele conceito, ele chega lá com o resultado final, sintético, bruto, né, um número, um conceito, enfim, como você mesma disse anteriormente. E aí, o que significa aquilo? Significa aquele C, aquele 5, aquele 7. Normalmente eles têm um parâmetro ali, se o bimestre vale 30, vale 20, ou qual é a média, né? Então, é assim que eles vão se balizando para saber se o filho vai bem, se não vai. E com essas autoavaliações, de que as famílias tivessem, por exemplo, acesso também, acompanhassem, seja por forma de portfólio, ou ferramentas tecnológicas, o Google, né? A gente tem tanta coisa aí disponível hoje em dia, para a família acompanhar o percurso, sabe? Então, acho bastante importante que o aluno entenda, né? Ele, como eu já disse, protagonista da sua aprendizagem, ele vai fazendo essas metacognições, e o professor vai intervindo, e ele vai refazendo os caminhos, né? Mas que as famílias também acompanhem, que a gente também tem a família aí junto com a escola. Então, é uma parceria que juntos só vão somar, né, para os resultados aí dos alunos. Então, eu penso que essas autoavaliações, elas podem sim ajudar muito nessa compreensão das famílias, até em que ponto elas podem ajudar, de que forma elas podem ajudar, né? Então, olha, tinha uma prova, meu filho não estudou, agora que eu estou vendo aqui, não, ele está estudando pouco tempo, até o critério, né, a observação dele, o que eu posso fazer para ajudar? O método que ele está utilizando não está sendo eficaz. Deixa eu ver com a professora, deixa eu trocar uma ideia, deixa eu participar de alguma forma, ou... Sabe que você está falando, acho que, obviamente, se pensa muito, às vezes, na família, né? Porque você tem essa vivência dos anos iniciais, né? Uhum. Eu, por outro lado, a minha vida de professora começou... Bom, teve lá os anos finais do fundamental, mas, sobretudo, no ensino médio, né? E aí você já tem, às vezes, um aluno que é quase um adulto, e uma coisa que sempre me incomodou muito é a dificuldade que os alunos têm de dizer qual é a dificuldade deles, né? Assim, Exatamente. o que você não está entendendo? Ou o que está te atrapalhando, né? Assim, você, claro, como professora, é seu papel também fazer essas inferências a partir das avaliações, mas que o aluno chegue no ensino médio sem minimamente conseguir dizer sobre si, né? Eu acho Sim. que reflete uma falta de prática de dizer sobre si, uma Sim. falta de prática justamente nessas reflexões metacognitivas, nessa prática de se autoavaliar, que não é em absoluto necessariamente se atribuir uma nota, pode até ser, pode fazer parte do processo, dependendo de como você desenha esse processo, mas não é isso que está no foco, né? E aqui é isso, assim, então veja, um aluno que chegue no ensino médio, por exemplo, sabendo algumas preferências suas, algumas características, alguns pontos em que ele sabe que tem que tomar atenção, né? Então, por exemplo, não raras vezes, eu já ouvi algumas pessoas falando, olha, eu tenho dificuldade com item de múltipla escolha, eu não sei, eu me confundo mais, para mim é mais difícil do que se eu tiver que explicar, né? Então, veja, você tem aí uma percepção, não estou nem julgando o mérito disso, do porquê mais dificuldade, não estou dizendo isso, mas você tem uma percepção de si, né? Olha, se eu puder te falar aqui como é que eu aprendi a coisa, eu acho que eu sou capaz de mostrar alguma coisa do que eu sei. Quer dizer, mas se você nem isso pode fazer, a qualidade, inclusive, das discussões de sala de aula entre professores e alunos, às vezes elas ficam muito medíocres no sentido de se valer do meio e não da coisa em si. Então fica assim, mas um ponto aqui, mas um ponto ali. Bom, mas vamos para a coisa em si, né? Então me parece que essas práticas, até pensando, veja, você está pensando no começo da trajetória, eu estou pensando aqui na saída. Essas práticas fazem um aluno mais maduro aqui em cima, né? Um aluno que consiga dizer de si, que consiga argumentar, inclusive. Né? Então, acho, enfim. Que consiga ouvir também, né, Aline? Consiga ouvir também, claro. Né? É que, assim, de certa maneira, deixa eu ver o que o Alzir está falando aqui, ó. Senão que podemos ter um ponto de partida a partir das ideias contidas na BNCC. Olha, Alzir, eu acho assim,
A BNCC traz competências gerais que, se você for lá ler o que está... Até eu brinco, né? Eu não sei se a Gênesis já me ouviu falando isso. Que se nós, adultos, conseguíssemos expressar todas aquelas 10 competências gerais da BNCC, poderíamos todos ascender aos céus, porque seríamos, né, assim, seres perfeitos. Mas aquilo sinaliza um ideal de indivíduo, que, por sua vez, nos sinaliza um ideal de sociedade. E certamente é um indivíduo reflexivo, aquele que expressa aquelas competências, né? Além disso, acho que a BNCC pode ter uma importância aqui, no sentido de nos direcionar para os objetivos e os critérios, né? Que se a gente não sabe onde quer chegar, como é que a gente vai saber se a gente está indo bem? Indo bem para onde, né? Assim, acho que essa é uma pergunta. Então, não à toa daquelas 3 questões, assim, onde queremos chegar? Então, ter essa intencionalidade nos processos pode ser uma coisa muito importante, até para os alunos conseguirem praticar a autoavaliação com qualidade, com sentido, né? E aqui, só já aproveitando e trazendo outra ideia, tem uma outra ideia de como que você pode fazer autoavaliação, que é com a ajuda de rubricas. Aqui eu tenho um exemplo de uma rubrica que é para aspectos afetivos do engajamento escolar. Então, veja, o engajamento escolar, você pode observar os comportamentos para fazer uma avaliação desse engajamento. Mas existem aspectos afetivos, existem sentimentos que estão envolvidos com esse engajamento escolar. Isso, dificilmente você, olhando de fora, vai saber, mas que o aluno reflita sobre isso pode ser importante, inclusive para que ele partilhe algumas coisas com você, professor, e possa ajudar, você possa ajudá-lo a superar alguns problemas, né? Então, o que é uma rubrica, né? Uma rubrica, ela é uma ferramenta de apoio à avaliação em que você lista critérios. Aqui, por exemplo, eu tenho uma descrição de cada critério. Então, o que eu estou chamando de empenho aqui? O que eu estou chamando de envolvimento e de absorção? Então, tem uma explicação aqui, né? E depois eu descrevo diversos níveis de qualidade que alguém pode expressar esse critério, né? Então, o empenho, veja só, vai lá desde o nível 1, que diz assim, ó, quando realizo uma atividade escolar, geralmente faço o mínimo necessário para completá-la. Quando surge alguma dificuldade, eu desanimo completamente e desisto. Né? Até o nível 4, que diz lá, quando realizo uma atividade, geralmente dou o meu melhor, sem desanimar quando surgem dificuldades. Eu me esforço para resolvê-las e para que a minha tarefa fique bem feita. Então, veja, eles conseguem perceber isso sobre si mesmos? Então, é um outro aspecto da aprendizagem, né, que diz respeito a coisas que estão lá na BNCC. A BNCC fala em desenvolvimento integral. Então, eu acho que você pode olhar, quando a gente pôs lá no começo, né, na enquete, o que focalizar e como, tem vários o quês possíveis. Então, sentimentos, comportamentos, aprendizagem, né? E a gente pode escolher também muitas ferramentas diferentes para fazê-lo, a depender do que está no seu foco naquele momento. A Tânia, em algum ponto aqui da nossa conversa, falou sobre essa questão da gestão do tempo, né? Porque a gente tem sempre um tempo limitado. Tem que olhar o que está no foco, o que você está sentindo que é um problema naquele momento, aonde os alunos precisam de um apoio, e que outras coisas são sempre tão importantes que você vai fazer daquilo um trabalho permanente, por exemplo, de autoavaliação. Né? Então, são escolhas. Vocês vão ter acesso a esse material. Agora, eu não sei dizer aqui direitinho o caminho, não sei se a Jane sabe me ajudar, o caminho aqui, acho que quando vocês fizeram a inscrição, né, vocês já puderam baixar o material, se não puderam, vai estar na página da Academia Primeira Escolha depois. Mas aí vocês podem ler com calma essa rubrica, tá? Muito bem. Aqui, a última ideia, para daí vocês comentarem um pouco mais também aqui, e a gente encerrando nossa noite, tá? Essa ideia aqui é uma ficha de acompanhamento que o estudante pode ter, né, um acompanhamento dele, a partir de uma rubrica que o professor usa para avaliar. Então, vou contar o pano de fundo que eu estou imaginando aqui para essa ideia fazer sentido. Digamos que o professor use uma rubrica para avaliar o desempenho dos estudantes na resolução de problemas em matemática, tá? É só um exemplo. Ele tem lá, nessa rubrica, alguns critérios, e um desses critérios é a capacidade de comunicar ideias em matemática. Eu acho que isso permeia todas as componentes disciplinares, também
a matemática. Os alunos, às vezes, não escrevem as suas respostas de um jeito inteligível, não é completo, você não consegue entender como é que ele pensou. Então, é muito importante que ele comunique o raciocínio. Né? Muito bem. Então, esse pode ser um critério da rubrica do professor. O professor trabalha essa rubrica com os estudantes, ele começa a entender os vários critérios e os vários níveis, e ele vai acompanhando aqui. Então, veja, olha, na primeira semana, o professor faz da resolução de problemas aqui uma atividade permanente. Toda semana vai ter um momento dedicado a isso. E ele avalia com a rubrica. Esse aluno vai marcando aqui, acompanhando, monitorando como é que ele evolui nesse critério e em outros critérios, né? Isso aqui é só uma ideia. Então, são algumas ideias, vejam que bem diferentes entre si, mas que todas elas podem ser enquadradas entre práticas de autoavaliação. Veja, não se trata do aluno se atribuir uma nota necessariamente, mas se trata dele refletir sobre a aprendizagem dele, procurando sempre responder ou refletir aquelas questões. Aonde nós queremos chegar? Aonde eu estou com relação a esses objetivos e como é que eu posso evoluir para fechar a lacuna. Então, todas as vezes que você convida os estudantes a emitirem pareceres sobre o próprio trabalho deles com relação a essas três questões, você está trabalhando essas três questões, você está trabalhando a autoavaliação na perspectiva da avaliação formativa. E aí, vejam, isso são só ideias, né? Então, para finalizar aqui nossa noite de hoje, vou chamar a Jane de volta, mas também vou pedir para vocês comentarem um pouquinho aqui no chat, né? Essas ideias que eu trouxe, vocês sentem que poderiam adaptar para o contexto de vocês? Vocês conseguem aproveitar isso? Vocês têm outras ideias? Enfim, comentem aqui, deixem uma fala para a gente fechar a nossa noite, tá bom? Jeane, você quer também fazer uma fala aqui para a gente se despedindo do pessoal? Aline, eu acredito tanto na autoavaliação, acho ela tão importante, não sei porque a minha prática maior é nas séries iniciais, né? Então, principalmente na educação infantil e nas séries iniciais do Fundamental 1. Então, na educação infantil, a gente não tem, praticamente, posso dizer assim, uma questão somativa, né? Mas uma avaliação mais formativa, a observação contínua, portfólios. Então, a autoavaliação é sempre muito presente, né? E portanto, eu acredito muito nessa ferramenta, sabe? Creio que também a gente, fazendo essa autoavaliação com a gente também, né? Na escola que eu trabalhava, existia uma autoavaliação dos professores junto à coordenação, que a gente chama de dupla reflexão, né? Então, com o mesmo arquivo, com o mesmo documento, eu me avaliava e a minha coordenadora também, né, de forma separada, e chegava um dia que a gente unia e batia as nossas percepções, né? Então, eu vivenciava isso enquanto profissional e levava isso para a minha sala com os pequenos também. Então, meio que era uma prática, né? E como os pequenos não eram alfabetizados, no caso que eu estou falando aí de crianças de 4 anos, educação infantil, a gente usava ferramentas, modelos distintos de autoavaliação. Então, eram as carinhas, os emojis, né, que a gente usa no WhatsApp. Então, triste, feliz, com raiva, ou, enfim, como é que ele se saiu naquela atividade, como é que ele está se vendo naquele projeto, como é que foi o comportamento no dia no parque. Então, a depender, claro, do objetivo, né, que a gente queria alcançar. Ou mesmo o oral, né? Então, eles se expunham, eles falavam. Então, eu creio muito na autoavaliação, acho que é um trabalho incrível, que soma muito, que é difícil, que demanda muito do professor, estruturalmente, porque depois você tem que fazer algo com isso, né? Então, independentemente do formato da autoavaliação escolhida, se for oral, se for um portfólio, se for uma rubrica, enfim, ela não vale de nada se você não fizer algo com isso, não tiver uma ação posterior, né? Então, portanto, eu acho elas, para mim, devia fazer parte continuamente do processo, sabe? Então, isso trago que você aí está falando, me parece assim muito interessante que você está colocando a coisa de um jeito que me evoca a ideia de que a autoavaliação, né, ela vai ser interessante, ela vai ser efetiva para promover a aprendizagem, para gerar esse sujeito mais reflexivo aí que combina com as competências da BNCC, se ela for uma prática recorrente, né? Não é uma experiência isolada. Uma experiência isolada pode, inclusive, fazer você ter que investir muita energia numa coisa que traz pouco retorno. Você vai ter que investir essa energia, mas uma vez que você a investe e faz disso uma prática recorrente, essa energia começa a reverter, né? Assim, então, acho que
essa recorrência, ela é muito importante para esse tipo Sim. de prática, né? Você não fomenta uma postura reflexiva numa experiência. É como um atleta, né, Aline? Exatamente. Pensando nas Olimpíadas aí tão recentes, né? Tão recente, esse evento tão recente. Exatamente. É o treino, então você vai se aperfeiçoando. Essa prática, né? É. Aqui temos algumas observações, né? O Alzir falou novamente aqui dessa questão da metodologia, que é muito usada no mundo corporativo, chamada 180 graus. Eu não conheço a fundo, tá, Alzir, essa metodologia, mas eu acho que muitas práticas, às vezes, de outros mundos, vamos dizer assim, né? Que às vezes a gente na escola fala, mas a escola é diferente de todo o resto. Mas dialoga com a vida, com tudo, né? Então, de fato, às vezes a gente consegue buscar inspiração e adequar para o contexto da escola essas outras metodologias. E acho interessante a gente ter, de fato, essas trocas, né? Muito legal. Enfim, tem mais gente comentando aqui, né? Que é importante fazer essas reflexões, que essas estratégias aqui são produtivas, são interessantes para compartilhar com os professores, né? E é isso, são só ideias, essas ideias se completam nos contextos reais de atuação, mas a gente, justamente, nosso objetivo aqui era promover essas reflexões para vocês levarem aí um pouco de vontade de se aprofundar no tema e de criarem também as estratégias de vocês, tá bom? Então, agradeço demais a presença de quem nos acompanhou aqui, né? Terça-feira, já são 8h15 passada, que 8h15 é o nosso horário de término, estamos 2 minutos atrasados aqui. Diane, muito obrigada pela Obrigada a você, Aline. Diálogo. Então, eu acho que eu dei uma orientação tanto quanto confusa, mas este material estará no site da Academia Primeira Escolha, tá? Então, no site da Academia, vocês têm lá no menu o ciclo de eventos. Esse ciclo de eventos nós temos a gravação e o material de todos os eventos que tivemos ao longo de 2021, tá bom? Então é isso, boa noite, bom semestre para todos nós. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Gente. Tchau, Aline. Tchau, Obrigada. Jane. Tchau, tchau. pessoal.